Seja bem-vindo ao Relator Sombrio. Aqui o que a imprensa esqueceu nós relembramos, e o que o mundo tenta enterrar, nós desenterramos. Hoje, você vai conhecer os 5 assassinos em série mais procurados do planeta. Homens que transformaram o sangue em moeda, o medo em negócio e o silêncio em poder. Cada um deles é um fantasma moderno. Alguns matam por prazer, outros por lucro, outros por ordem de estados inteiros. O dinheiro nesse submundo não compra apenas armas, compra proteção, passaportes falsos, lealdades e, principalmente, o direito de desaparecer. O FBI, a Interpol e a Europol gastam fortunas tentando capturar esses predadores. Mas a verdade é que alguns deles escaparam por tanto tempo que se tornaram lendas. Sombras vivas que desafiam a justiça e zombam das leis que o resto de nós precisa seguir. Nesta investigação, vamos cruzar fronteiras, línguas e sistemas de poder para rastrear 5 homens que continuam matando, lucrando e fugindo. O predador dos Andes, o CEO do crime, o atleta que virou mercenário, o fantasma da máfia e o assassino geopolítico. 5 nomes que movimentam não só o submundo, mas também uma economia secreta de morte e impunidade. Prepare-se para mergulhar em um relatório sombrio e global, onde o preço da vida é negociado como um contrato e o mal tem cotação própria, porque hoje, mais do que nunca, a caça é mundial e os fantasmas ainda estão à solta. Nos Andes, a paisagem é feita de silêncio. O vento sopra como uma oração antiga e as montanhas observam em segredo. Nessa geografia implacável, um homem caçou por quase uma década sem que ninguém percebesse a extensão de seu rastro. Pedro Alonso Lopes. O nome que o mundo aprendeu a temer e, ao mesmo tempo, esqueceu. Um fantasma nascido da pobreza, alimentado pelo ódio e moldado pela impunidade. Nascido em 8 de outubro de 1948 em Venadillo, uma pequena cidade da Colômbia, Pedro foi o 7º de 13 filhos. Seu pai, um soldado do exército, morreu antes de seu nascimento. A mãe, uma prostituta que vivia de pequenos trocados e esmolas, criou os filhos em um ambiente de fome, humilhação e violência. Aos 8 anos, ela o flagrou tentando tocar sua irmã mais nova e, em um ato de desespero e fúria, o expulsou de casa. A partir desse dia, Lopes deixou de ser uma criança. Passou a ser apenas mais um corpo vagando pelas ruas de Bogotá. As ruas da capital colombiana nos anos 50 eram um campo de batalha invisível. Crianças abandonadas dormiam sob marquises, trocavam pequenos furtos por comida e às vezes por moedas. O pequeno Pedro aprendeu rápido a sobreviver. Foi abusado, espancado, vendido e descartado. Muitos especialistas afirmam que foi ali, entre becos e golpes, que nasceu o predador. Um ser que aprendeu que o poder nasce do medo e que o medo pode ser comprado com o preço certo. Em 1969, já adulto, foi preso por roubo de carros e condenado a 7 anos de prisão. Dentro das celas imundas, foi estuprado repetidas vezes por outros detentos. Mas Pedro não esqueceu, nem perdoou. Um a um, ele os caçou e os matou, estrangulando-os com as próprias mãos. A pena, que já era longa, foi estendida. Mas algo mais perigoso nasceu ali. A sensação de controle absoluto sobre a vida e a morte. Quando finalmente foi libertado, em 1978, o homem que saiu da prisão já não tinha humanidade. Apenas uma fome meticulosa, fria e metódica. A partir desse momento, começou a sua jornada de horror. Cruzando as fronteiras entre Colômbia, Peru e Equador, Pedro Lopes se transformou em um nômade do mal. Seu alvo era sempre o mesmo. Meninas entre 8 e 12 anos, pobres, camponesas, indígenas, invisíveis aos olhos do Estado. Ele as observava em mercados rurais, nas feiras onde vendiam frutas ou ajudavam os pais a carregar sacolas. Aproximava-se com gentileza, oferecia doces, brinquedos baratos ou pequenas notas de dinheiro. Às vezes, fingia ser missionário, outras vezes, professor. O disfarce variava,
mas o método era sempre o mesmo: ganhar confiança, isolar a vítima, matar sem testemunhas. Seu modus operandi era uma coreografia da morte. Lopes levava as meninas para áreas isoladas, geralmente perto de rios ou desfiladeiros. Lá, as obrigava a rezar. Dizia que queria limpar suas almas antes do que viria a seguir. Depois, estuprava e estrangulava cada uma com as próprias mãos. Em muitas confissões, descreveu que sentia uma paz profunda no momento em que o corpo parava de se mover. Enterrava as vítimas em covas rasas, marcando o local com pequenas pedras, não por remorso, mas por orgulho. Ele voltava depois para contemplar seu trabalho como um artista macabro revendo a própria obra. As autoridades ignoraram os desaparecimentos por anos. Eram crianças pobres, e o sistema judicial da época era movido por corrupção e lentidão. Famílias desesperadas chegavam às delegacias e saíam com promessas vazias. A economia de cada região girava em torno de café e comércio informal. Não havia dinheiro nem estrutura para investigações longas. A polícia rural via a pobreza como uma sentença natural e o desaparecimento como destino. Foi o acaso que revelou o horror. Em 1980, fortes chuvas em Ambato, no Equador, provocaram deslizamentos de terra. Entre os destroços, corpos começaram a emergir. Pequenas ossadas, fragmentos de vestidos infantis, cruzes improvisadas. A tragédia natural se transformou em cena de crime. O rastro levava sempre ao mesmo tipo de vítima e os relatos convergiam. Um homem estranho, gentil demais, com sotaque colombiano e olhar fixo. Pedro Lopes foi finalmente capturado ao tentar levar uma menina de um mercado local. A investigação revelou algo inimaginável. Ele confessou mais de 300 assassinatos. Desses, ao menos 110 foram comprovados. A magnitude do número fez até os policiais mais experientes duvidarem. Mas as provas estavam lá. Mapas, covas marcadas, relatos idênticos em 3 países diferentes. Durante os interrogatórios, Lopes falou com calma, quase com orgulho. Disse que sentia amor pelas meninas e que as libertava de uma vida de sofrimento. Era uma lógica retorcida, uma fé pessoal no próprio mal. Perguntado se tinha remorso, respondeu apenas: "Não, Deus quis assim." A sentença deveria ter sido exemplar. Mas a justiça sul-americana, limitada por leis antiquadas e corrupção endêmica, fracassou de maneira absurda. No Equador, a pena máxima era de 16 anos de prisão. Ele cumpriu apenas 14. Em 1994, o monstro dos Andes saiu da cadeia. Após sua libertação, foi entregue à Colômbia. As autoridades locais, sem saber o que fazer, o internaram em um hospital psiquiátrico. E então, o inacreditável. Em 1998, uma junta médica o declarou mentalmente são. Bastou pagar uma fiança simbólica, $50, e ele voltou às ruas. $50. Esse foi o preço da liberdade de um homem que confessou mais de 300 assassinatos. Desde então, Pedro Lopes desapareceu. A Interpol ainda o mantém em sua base de dados, mas sem prioridade. Nenhuma recompensa, nenhuma força-tarefa, nenhum interesse político. O mundo, ocupado com guerras, escândalos e economias bilionárias, simplesmente esqueceu o maior assassino em série da história. Há rumores de que ele tenha sido visto na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Outros dizem que morreu na selva. Nenhuma prova, nenhum corpo, só o eco de uma verdade incômoda. O monstro dos Andes continua um fantasma e talvez ainda respire entre os vivos. O caso de Pedro Lopes é mais do que um relato criminal. É uma autópsia da impunidade. Ele mostrou que o crime pode prosperar quando o sistema calcula o valor da vida em cifras. Mostrou que a pobreza e o descaso podem ser tão letais quanto a lâmina de uma faca. E revelou um paradoxo cruel. O homem que matou centenas de crianças pobres jamais foi caçado com o mesmo empenho que o Estado dedica a proteger o dinheiro dos ricos. Em um mundo onde a justiça é uma moeda e a memória tem preço, Pedro Lopes continua sendo o investimento mais terrível da história.
um assassino em série que lucrou com o esquecimento. Nas vielas quentes e sufocantes de San Pedro Sula, o som de uma moto pode significar qualquer coisa: uma entrega, uma visita ou uma sentença. Foi ali que nasceu a lenda viva de Yulan Adonai Archaga Carias, o homem que o FBI chama de El Porky, e que a própria polícia de Honduras descreve como o fantasma mais caro do país. Mas, diferente dos monstros tradicionais do crime, El Porky não é um caçador solitário. Ele é um executivo da violência, o cérebro de uma corporação cuja estrutura é tão organizada quanto qualquer multinacional, com contabilidade, logística e um modelo de negócios baseado em sangue e medo. Seu escritório é o caos. Sua empresa, a MS-13, é uma das maiores redes criminosas das Américas, um império transnacional de extorsão, tráfico e lavagem de dinheiro que gera lucros comparáveis aos de uma mineradora. Carias aprendeu cedo que o crime não precisa de ideologia, precisa de gestão. E ele gerenciou a morte como um produto de exportação. Nascido em 1982, em uma família pobre de El Progreso, ele cresceu observando como o poder local era decidido não por votos, mas por quem controlava o medo. Quando adolescente, já chefiava pequenos grupos ligados à Mara Salvatrucha, controlando pontos de venda de drogas e cobrando impostos de comerciantes que não tinham escolha. O dinheiro vinha fácil, mas a ambição de Yulan era maior. Enquanto outros sonhavam com carros, ele sonhava com território. Nos anos 2000, Honduras tornou-se o epicentro de uma guerra não declarada entre gangues, traficantes e governos. O país, fragilizado por crises econômicas e corrupção endêmica, oferecia o cenário perfeito para a ascensão de um homem disposto a transformar o crime em uma economia paralela. El Porky compreendeu antes de todos que a violência podia ser escalável, que era possível multiplicá-la como se multiplica um investimento. E fez exatamente isso. Sob seu comando, a MS-13 deixou de ser uma gangue de rua e se transformou em uma corporação multinacional do terror. Ele impôs hierarquia, regras, metas, criou divisões especializadas. Uns controlavam extorsões, outros supervisionavam o tráfico de cocaína, outros gerenciavam as execuções. Carias não matava por impulso, matava por eficiência. Cada assassinato era uma transação, uma mensagem enviada, uma dívida cobrada, uma posição de poder reafirmada. Documentos judiciais norte-americanos afirmam que ele foi diretamente responsável por ordenar e participar de múltiplos homicídios, mas o detalhe que mais impressiona é a lógica econômica por trás das mortes. O assassinato, para El Porky, não era um erro ou um excesso. Era parte do orçamento, um investimento na reputação da marca MS-13. Seus homens recebiam em dólares, pagos em transferências, criptomoedas e malas discretas de dinheiro vivo. Em muitos casos, os pagamentos eram registrados em cadernos contábeis, como se fossem simples despesas operacionais. Proteção de rota, R$8.000. Execução de rival, o R$12.000. Era o retrato de uma criminalidade corporativa e eficiente. Mas foi em 13 de fevereiro de 2020 que o mundo conheceu o tamanho real do seu poder. A cena parece saída de um filme. O tribunal de El Progreso estava lotado. Policiais armados, promotores, câmeras. Carias seria julgado naquele dia. Mas do lado de fora, um pelotão de 20 homens vestidos como forças especiais esperava o sinal. Em poucos segundos, o prédio virou campo de guerra. Granadas, rajadas de fuzil, gritos. Quando a fumaça baixou, 4 policiais estavam mortos e o chefe da MS-13 havia desaparecido. A operação de resgate foi tão precisa que os próprios investigadores compararam a ação de uma unidade militar. Alguns agentes acreditam que houve apoio interno, suborno, corrupção, dinheiro em lugares certos. A fuga custou caro, mas para El Porky, nada era mais valioso do que continuar livre. Depois da fuga,
a recompensa do FBI subiu para 5 milhões de dólares. Mas em Honduras, há quem diga que o preço para protegê-lo é maior. Políticos locais, empresários e até oficiais de polícia são suspeitos de receber quantias altíssimas para manter o silêncio. O império de El Porky não se sustenta apenas em sangue. Se sustenta em propinas, contratos e investimentos que fluem entre o crime e a economia formal. Na fronteira invisível entre poder e medo, Yulan Archaga criou o seu próprio Estado. Ele fornece empregos, impõe leis e regula a economia de bairros inteiros. Em muitos lugares, a moeda mais estável é o medo e o banco é a própria MS-13. Famílias pagam taxas mensais para não morrer. Lojas abrem porque a gangue permite. Casamentos, batizados, até funerais, precisam da autorização de homens leais a ele. Para o FBI, capturar El Porky é mais do que prender um criminoso, é quebrar um modelo de negócio, porque ele transformou a violência em um produto exportável. A Força-Tarefa Vulcan, criada especialmente para desmantelar a MS-13, trabalha como se combatendo um conglomerado multinacional. Rastreia fluxos de dinheiro, intercepta transações, mapeia conexões entre bancos e carteiras digitais. Mas cada vez que um braço da gangue cai, outro cresce em outro país. É uma hidra feita de dólares e sangue. Yulan Adonai Archaga Carias é hoje um símbolo da nova economia do crime. Descentralizada, digital e extremamente lucrativa. Ele não precisa aparecer, não precisa matar com as próprias mãos. Seu poder se manifesta em transações, em mensagens cifradas, em vídeos que ordenam execuções com linguagem codificada. É o retrato do criminoso contemporâneo, frio, invisível e financeiramente inteligente. Há rumores de que ele ainda vive em Honduras, protegido por milícias privadas e políticos corruptos. Outros afirmam que se refugiou na Nicarágua, onde o governo fecha os olhos em troca de doações. Nenhuma dessas versões foi confirmada, mas uma coisa é certa: a cada ano que passa, seu império cresce, e quanto mais o tempo passa, mais caro o mundo paga por tê-lo deixado escapar. Em um continente onde o dinheiro compra silêncio e o medo mantém a ordem, El Porky é a prova viva de que o crime aprendeu a falar a linguagem dos negócios. Ele é o homem que transformou a violência em uma empresa lucrativa. E enquanto a justiça o procura com armas, ele continua protegido por algo muito mais poderoso: o lucro. O nome Ryan James Wedding um dia foi sinônimo de glória. Um atleta canadense com o sorriso perfeito e a bandeira do país nas costas, deslizando sobre a neve de Salt Lake City nos Jogos Olímpicos de 2002. Aos 20 e poucos anos, ele representava a promessa de um futuro brilhante, disciplina, sucesso e reconhecimento mundial. Mas bastou uma década para que o mesmo nome se tornasse sinônimo de poder, corrupção e sangue. Hoje Mel Jeff é o apelido que ecoa nos corredores da DEA e do FBI, um fantasma moderno que trocou o ouro das medalhas pelo ouro branco da cocaína. A história de Wedding é uma parábola cruel sobre o que acontece quando a ambição ultrapassa o limite da ética e quando o dinheiro se torna mais sedutor do que qualquer medalha. Depois de sua participação nos Jogos, sua carreira no esporte entrou em declínio. Lesões, patrocínios perdidos e um temperamento explosivo o empurraram para fora do circuito. Ele tentava manter o estilo de vida de uma estrela: festas, viagens, carros esportivos, apartamentos de luxo. Mas sem rendimento, o dinheiro acabou rápido. Foi nesse momento de queda que ele descobriu uma nova forma de competir, no submundo. O primeiro contato com o crime veio através de um empresário que o contratou para transportar mercadorias entre Vancouver e Los Angeles. A mercadoria era cocaína. E o lucro, fácil demais. Wedding percebeu que poderia usar sua imagem de atleta e seu passaporte canadense para abrir caminhos onde outros criminosos chamavam atenção. Aos poucos, mergulhou por completo. O atleta desapareceu. Nasceu o traficante. Em 2010,
Foi preso nos Estados Unidos tentando comprar uma grande remessa de cocaína de um agente disfarçado. Cumpriu pena, mas ao sair da prisão, jurou vingança. Não contra o sistema, mas contra o fracasso. Voltou ao Canadá, recuperou contatos, fez novas alianças e usou cada dólar que tinha para montar uma rede de distribuição de drogas que se estenderia do México à Colômbia, passando por portos estratégicos de Los Angeles e Vancouver. Ele começou pequeno, revendendo quilos. Em poucos anos movimentava toneladas. Seu império cresceu silenciosamente, protegido por advogados, políticos e policiais comprados. Wedding entendia que o tráfico não era um jogo de violência, mas de economia. Criou empresas de fachada, usou criptomoedas para lavar dinheiro e reinvestiu lucros em imóveis, cassinos e empreendimentos de fachada. Se o esporte ensina disciplina, o crime ensina controle, disse certa vez a um cúmplice. E ele realmente acreditava nisso. Mas a fronteira entre o empresário e o assassino logo desapareceu. Quando uma carga de cocaína avaliada em milhões foi interceptada na Califórnia, Wedding ordenou sua primeira execução. O intermediário suspeito foi encontrado morto, estrangulado em um depósito abandonado. A mensagem era clara. Em seu império, o erro custava vidas. A partir daí, o sangue virou parte da planilha. O caso mais brutal aconteceu em novembro de 2023, em Ontário. 2 turistas indianos, Jagtar e Harbhajan Sidhu, foram assassinados a tiros dentro de um carro, na frente da filha pequena. A investigação revelou um erro trágico. Eles não tinham ligação com o crime. Foram mortos por engano, confundidos com um grupo envolvido em um carregamento perdido. Wedding ordenara a execução sem verificar os nomes. O crime chocou o Canadá, mas o mandante já estava fora do alcance da lei. As autoridades acreditam que o traficante estava escondido no México, protegido por membros do cartel de Sinaloa. Lá, ele passou a usar o apelido El Jefe, não apenas como disfarce, mas como marca. Criou uma identidade nova, com tatuagens diferentes, documentos falsos e um exército de seguranças armados. Cada operação era registrada como se fosse uma empresa. Lucro, prejuízo, bônus. Ele pagava salários fixos, dava bônus de produtividade por assassinatos bem executados e mantinha seus homens com carros, casas e armas de última geração. O dinheiro comprava tudo: lealdade, silêncio e, principalmente, medo. As investigações federais descobriram que sua organização movimentava cerca de 60 toneladas de cocaína por ano. Os lucros superavam bilhões de dólares, lavados por uma rede de empresas fantasmas e carteiras digitais. Wedding havia transformado o crime em um sistema corporativo global com filiais, hierarquia e fluxo de caixa. Era o empreendedor do inferno, o homem que aplicava lógica empresarial à morte. Mas por trás dessa fachada de poder havia algo quebrado. Antigos parceiros descrevem um homem paranoico, obcecado pelo próprio status. Ele via a si mesmo como um CEO do crime, mas carregava dentro de si o mesmo vazio de um atleta que perdeu o pódio. Quando o FBI descobriu suas conexões diretas com o cartel mexicano, iniciou a Operação Giant Slalom, uma referência sarcástica ao esporte de onde ele veio. A investigação revelou uma rede global de lavagem, com contas espalhadas em paraísos fiscais e cifras de tirar o fôlego. A recompensa por sua captura chegou a 10 milhões de dólares, uma das maiores já oferecidas por um fugitivo não ligado ao terrorismo. A caçada se tornou prioridade absoluta. Mas capturar Wedding não é simples. Ele não se esconde em selvas ou favelas, e sim em mansões de luxo, circulando entre empresários e políticos. É protegido não por muros, mas por contratos e cifrões. Em entrevistas recentes, agentes do FBI admitiram que El Jefe talvez seja o símbolo mais claro de uma era em que o crime e a economia caminham lado a lado. Seu império mostra como o dinheiro pode comprar o impossível, inclusive a invisibilidade. Cada dólar lavado representa uma morte apagada, uma testemunha silenciada, um agente corrompido. E cada assassinato ordenado
é apenas uma linha a mais no balanço financeiro de um império que continua crescendo, mesmo enquanto o homem por trás dele desaparece nas sombras. Ryan James. O Edding, o snowboarder que já deslizou diante das câmeras do mundo, agora desliza entre fronteiras e bancos digitais como um fantasma de terno caro. Ele é a encarnação moderna do criminoso global, sofisticado, calculista e ciente de que, enquanto houver dinheiro circulando, sempre haverá alguém disposto a protegê-lo. O esporte o ensinou a cair e levantar. O crime o ensinou a cair e nunca mais voltar. E no fim, El Jeff descobriu a verdade que governa todos os impérios do submundo. A morte dá lucro e o dinheiro compra silêncio. Na Sicília, o tempo não passa, ele se repete. As mesmas colinas que abrigaram templos gregos agora escondem mansões vigiadas por homens silenciosos. As mesmas vielas que ouviram preces, hoje escutam apenas sussurros. É ali, em Palermo, que nasceu e desapareceu Giovanni Mottisi, o homem que a Itália aprendeu a caçar, mas nunca a encontrar. Para uns, ele é uma lenda. Para outros, uma lembrança viva de que a máfia nunca morre, apenas muda de endereço. Giovanni Mottisi veio ao mundo em 1º de janeiro de 1959, no coração de uma das famílias mafiosas mais antigas de Palermo. Filho e sobrinho de homens de honra, cresceu cercado por códigos e por segredos. Desde criança, aprendeu que a palavra vale mais que o sangue e que o silêncio é a moeda mais valiosa da Sicília. No bairro de Pagliarelli, a lei não vinha do governo, mas da família Mottisi, uma das mais antigas ramificações da Cosa Nostra, o império invisível do crime organizado italiano. Aos 20 anos, Giovanni já havia cometido seu primeiro homicídio. O alvo era um pequeno traficante que ousara vender sem autorização. Foi rápido, limpo, eficiente. A execução serviu de iniciação. Ali nascia o apelido que o acompanharia para sempre: o Pacchioni, o Gordo. Um nome que parecia vulgar, mas carregava poder, porque na Sicília até os apelidos são hierárquicos. Durante os anos 80, a Itália mergulhou na Segunda Guerra da Máfia. De um lado, as famílias tradicionais que ainda respeitavam os antigos códigos. Do outro, os Corleonesi, liderados por Salvatore Totò Riina, o homem que industrializou o crime, transformando a máfia em uma empresa global. Giovanni Mottisi foi um de seus braços mais fiéis. Com Riina, aprendeu que o poder não vem apenas do medo, mas do dinheiro. Aprendeu a calcular o custo de cada morte, o valor de cada traição, o preço de cada silêncio. Em 1985, Mottisi foi acusado de participar do assassinato do comissário Giuseppe Montana, um policial que ousara investigar a estrutura financeira da Cosa Nostra. Montana foi executado à luz do dia na praia de Adaura, diante da esposa. O crime causou indignação nacional, mas também solidificou a reputação de Giovanni dentro da organização. Ele não apenas obedecia ordens, ele as cumpria com precisão empresarial. Enquanto o mundo via a máfia como uma irmandade de criminosos, Mottisi a tratava como uma corporação familiar. Cada assassinato era um investimento, cada funcionário leal, um ativo de longo prazo. Ele expandiu negócios em setores legais, comprou restaurantes, construtoras, postos de gasolina, clubes de futebol amadores, tudo financiado com dinheiro sujo, lavado por contadores respeitáveis e políticos vendidos. A máfia se modernizava, e Giovanni era o arquiteto dessa transição. Nos anos 90, o Estado reagiu. A morte dos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vítimas de atentados, levou o governo italiano a declarar guerra total à Cosa Nostra. Centenas de prisões, confisco de propriedades e a criação de um aparato policial especializado em rastrear fluxos de dinheiro ilícito. Mas Mottisi desapareceu antes que a rede se fechasse. Desde 1998, ninguém o vê. Nenhuma imagem recente, nenhuma gravação, nenhuma pista concreta. Durante as décadas seguintes, ele se tornou um fantasma operacional. Pentiti,
Ex-mafiosos que colaboraram com a justiça afirmam que ele nunca deixou Palermo, que vive escondido nas mesmas colinas onde nasceu, protegido por famílias que ainda o consideram um símbolo da velha ordem. Outros dizem que fugiu para a Tunísia, onde gerencia negócios imobiliários sob identidades falsas. Há quem jure que ele morreu há anos, enterrado em silêncio, em um cemitério rural sem nome. Mas os fluxos de dinheiro contam outra história. Relatórios da Europol mostram que, mesmo após sua suposta morte, empresas associadas ao clã Mottisi continuam ativas, movimentando milhões de euros. O império não desapareceu, apenas se adaptou. A Cosa Nostra aprendeu a viver sem precisar mostrar o rosto, e Giovanni, o seu fantasma mais valioso, tornou-se o exemplo perfeito dessa evolução. Um homem que governa do invisível. As autoridades italianas estimam que as atividades da máfia movimentem mais de 100 bilhões de euros por ano, somando extorsões, tráfico, apostas e contratos públicos manipulados. A economia do crime e a economia formal se misturam como vinho e sangue. O dinheiro da máfia financia campanhas políticas, salva empresas falidas e até patrocina obras públicas. E é por isso que capturar Mottisi é tão difícil, porque prender um homem como ele significaria expor a verdade, que a Cosa Nostra está entranhada no coração financeiro da Itália. Giovanni Mottisi é mais que um fugitivo, é um sistema, um modelo de poder baseado em honra, medo e lucro. Ele representa a geração que viu o crime se profissionalizar, quando a pistola e o contrato passaram a ter o mesmo peso. Mesmo desaparecido, seu nome ainda abre portas, fecha bocas e movimenta dinheiro. Alguns jovens mafiosos tatuam o Pacchioni como símbolo de lealdade. Outros o citam em reuniões secretas como o verdadeiro chefe dos chefes, um mito que ainda inspira respeito. Mas há uma ironia cruel nessa história. Quanto mais tempo Giovanni passa escondido, mais o mito cresce, e mais o Estado precisa provar que ele ainda existe. A caçada tornou-se simbólica, uma guerra entre a memória e a negação. A polícia italiana continua a publicar retratos envelhecidos digitalmente, tentando imaginar como seria o rosto dele hoje. Um rosto que talvez já tenha se desfeito na terra siciliana. Para muitos investigadores, Mottisi é o último elo com uma era de ouro do crime organizado. Uma época em que a honra se media em silêncio e a fortuna se guardava em malas de couro. Sua ausência é mais poderosa do que sua presença. Ele é o lucro eterno do medo, invisível mas lucrativo, velho mas atual, morto mas rentável. Na Sicília dizem que há dois tipos de homens, os que compram respeito e os que o herdam. Giovanni Mottisi fez as duas coisas, e enquanto houver dinheiro circulando nas ruas de Palermo, enquanto políticos brindarem com vinho pago por propinas, enquanto empresários fingirem não saber de onde vem o capital que sustenta seus negócios, o nome dele continuará vivo. Porque na Cosa Nostra, a morte é apenas uma forma de silêncio, e o silêncio, como o dinheiro, nunca desaparece. Em um mundo onde fronteiras são linhas imaginárias e a informação vale mais do que o ouro, nasceu um novo tipo de criminoso. Ele não carrega tatuagens de gangue, não exibe cicatrizes, não vive escondido em favelas ou selvas. Seu campo de batalha é o mapa político. Sua arma é o silêncio. Seu nome, Sami Bekkal Bunowari, conhecido pelos codinomes Pacho e Colomo. Nascido em 1997, com dupla nacionalidade, espanhola e marroquina, Sami cresceu na interseção entre culturas, idiomas e lealdades. Falava 5 línguas com fluência, se passava por empresário, estudante ou tradutor, e podia se misturar a qualquer multidão. Era um rosto comum, desses que se perdem nos aeroportos, mas por trás da aparência banal havia uma mente treinada para desaparecer. As autoridades europeias o descrevem como o novo protótipo do assassino profissional, um híbrido entre espião e mercenário. Sua rede não trabalha por ideologia, mas por contratos. Ele oferece assassinatos sob medida,
com a mesma frieza com que se compra um serviço digital. Cada missão é paga em criptomoedas, lavada por empresas de fachada e criptografada em múltiplas camadas de anonimato. Na era em que o dinheiro não tem fronteira, matar também se tornou um negócio global. A Europol acredita que Pacho foi o responsável direto por uma série de execuções e tentativas de assassinato na Europa, todas ligadas a dissidentes políticos do Oriente Médio. Em 2021, na Holanda, ele teria organizado o assassinato de Wissam al-Albassi, um DJ iraquiano que usava sua música para denunciar crimes do regime iraniano. Um ano depois, foi visto em Madrid, coordenando a tentativa de execução de Alejo Vidal Quadras, ex-vice-presidente do Parlamento Europeu e crítico feroz do Irã. Vidal Quadras sobreviveu com um tiro no rosto, mas o recado estava dado. A voz da oposição tinha preço. As investigações descobriram que o mesmo grupo de atiradores participou de ataques na Espanha, Holanda e Turquia. Todos usavam passaportes falsos, rotas aéreas trianguladas e armas fornecidas por intermediários da Mocromáfia, uma das redes criminosas mais poderosas da Europa. Sami Beckal era o elo entre dois mundos, o do crime organizado e o da inteligência estatal. A polícia holandesa o chama de o CEO da morte terceirizada. Sua rede funcionava como uma empresa de assassinato sob contrato, oferecendo desde execuções discretas até atentados de alto impacto político. Cada missão era negociada como um acordo comercial. Taxa base, 150 mil euros. Bônus por discrição, 50 mil. Pagamento adicional se o corpo nunca fosse encontrado. Em menos de 3 anos, Pacho acumulou uma fortuna invisível, espalhada em carteiras digitais que se movem por servidores fora do alcance da lei. Seu lucro vinha não só dos assassinatos, mas também da venda de informações. Ele interceptava comunicações de jornalistas e ativistas e as repassava a intermediários ligados a regimes autoritários. Na prática, ele criou uma economia paralela do medo, onde vidas humanas são avaliadas com precisão de mercado. Em novembro de 2023, a tentativa de assassinato de Vidal Quadras explodiu na imprensa europeia. O atentado ocorreu em plena luz do dia, em Madrid. Câmeras de segurança captaram o atirador fugindo em uma motocicleta, uma assinatura clássica de Pacho. Quando as investigações começaram, descobriu-se que ele havia deixado a Espanha um dia antes, em um voo para Marrocos. Depois disso, desapareceu. Os relatórios de inteligência espanhóis sugerem algo ainda mais alarmante: que Sami Beckal não agia sozinho, nem por conta própria. Há evidências de que ele operava como contratado do regime iraniano, responsável por eliminar dissidentes no exílio. Essa teoria transformou o caso de um simples assassinato em uma crise diplomática. Pela primeira vez, a União Europeia teve de admitir publicamente que estados estrangeiros estavam terceirizando a morte, contratando criminosos comuns para eliminar inimigos políticos em solo europeu. Mas o detalhe mais perturbador veio depois. Mensagens interceptadas mostraram que o pagamento pelos atentados havia sido feito através de uma empresa de energia com sede em Doha. Um contrato falso de consultoria mascarava uma transferência de 2,4 milhões de euros. Dinheiro limpo, legal, passando pelos bancos que também financiam obras públicas e campanhas eleitorais. O crime se tornou tão sofisticado que o rastro do sangue termina em balanços corporativos. Desde então, Pacho é considerado o homem mais procurado da Europa. A Europol, a Interpol e os serviços de inteligência de ao menos 7 países o caçam, mas sua capacidade de adaptação é quase sobre-humana. Relatórios indicam que ele muda de identidade a cada 2 meses. Em um mês, é consultor de tecnologia em Bruxelas. No outro, professor de idiomas em Casablanca. Não deixa pegadas digitais. Não usa o mesmo aparelho mais de uma semana. Vive em hotéis anônimos, pagando sempre em espécie. Para os investigadores é impossível capturar um homem que domina o próprio apagamento. Sami não se esconde. Ele se dissolve. Mas o que o torna verdadeiramente perigoso não é apenas sua habilidade de matar,
e sim sua lógica de mercado. Ele entende o valor do medo. Com cada atentado bem-sucedido, ele aumenta seu preço. Com cada fracasso, ele oferece desconto. É o capitalismo da morte. Um sistema em que o sangue é cotado como uma mercadoria e os governos participam como clientes secretos. A caçada a Pacho se transformou em uma operação internacional de contra-inteligência. Há agentes infiltrados em redes criminosas, rastreamento de criptomoedas e vigilância de aeroportos e fronteiras. Mas, como ironizou um oficial da Europol, é difícil capturar alguém que pode estar sentado agora ao nosso lado em um café, pagando com cartão de crédito de outra pessoa. Acredita-se que ele tenha se refugiado no Irã, protegido por membros do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o mesmo regime que supostamente financiou suas missões. Se for verdade, sua prisão significaria uma crise diplomática de proporções globais, e é por isso que, até hoje, ninguém realmente quer capturá-lo. Sami Bekal Bounouari é o retrato final da nova era da criminalidade global. Um homem sem país, sem rosto, sem ideologia. Sua única lealdade é ao lucro. Ele vive onde o dinheiro é aceito e mata onde o silêncio é bem pago. Em uma época em que os governos contratam mercenários e chamam isso de operação externa, Pacho é o funcionário do mês. E talvez seja isso o que mais assusta. Enquanto o mundo dorme, há uma economia inteira lucrando com a morte. Empresas, bancos, agentes, governos, todos conectados por fios invisíveis de poder e dinheiro. E em algum lugar do planeta, um homem comum acende um cigarro, checa sua conta em criptomoedas e espera a próxima chamada. Ele não mata por ódio, mata por contrato. E o contrato é lucrativo. No fim, todos eles continuam vivos. Talvez escondidos, talvez protegidos, talvez apenas esquecidos. Mas cada um prova a mesma verdade. No mundo moderno, o crime não precisa mais de sangue para prosperar, só de silêncio e dinheiro. Eu sou o relator sombrio. E enquanto a justiça dorme, os fantasmas seguem lucrando.